Quer conquistar a sua aprovação? Quer aprender questões, testar seus conhecimentos, aprender dicas, macetes para garantir a sua aprovação, independente de qual lugar do Brasil você esteja? Esse vídeo foi especialmente criado para te ajudar. Sou a Prof. Lumente, sou instrutora de trânsito há 19 anos. Estou aqui com a missão de ajudar você, de qualquer lugar do Brasil, a garantir a sua aprovação. E esse aqui é um vídeo do simulado exclusivo do Detran com as questões mais cobradas. Então já se inscreve, ativa o sininho, deixa teu joinha e vamos para o vídeo. Dado o cruzamento abaixo representado, então esse aqui é o cruzamento que ele está dando, as placas que devem constar nas posições 1 e 2, indicadas na figura, para definição de sentido de circulação são... Bom, primeiro nós precisamos entender os dados desse cruzamento. Então, aqui nós temos, subindo, nós temos apenas um sentido. Veja que ele só tem uma flechinha. Então, ele só sobe. E descendo também, ele só desce. Agora, nas laterais, eu posso tanto ir para a direita, quanto ir para a esquerda. Ou seja, se eu estou vindo e chegar neste cruzamento aqui, eu posso virar para a direita, eu posso virar para a esquerda, mas eu não posso ir reto, porque senão aqui eu vou entrar na contramão. A mesma coisa vai acontecer se eu estiver descendo, porque essa flechinha só está indicando sentido para baixo. Então, ou eu vou para a direita, ou eu vou para a esquerda. Eu não posso seguir reto. E aí, quais as opções que eu tenho? Eu tenho a plaquinha R3, plaquinha R4, plaquinha R4A, plaquinha R4B, R21 e R24A. E agora? Primeiro, aqui ele vai dar uma proibição. Eu não posso o quê? Eu não posso seguir em frente. Então, descarta essa daqui, porque é alfândega, e descarta essa daqui, que é sentido de circulação da via. Se fosse para baixo, assim, seria uma obrigação de você passar por um determinado local. Mas apenas retinho assim, está apenas indicando a circulação da via, certo? E agora, é proibido virar à esquerda? Não é. Eu posso virar à esquerda tanto descendo quanto subindo. É proibido virar à direita? Também não. Eu posso virar à direita tanto indo para lá quanto vindo para cá. Então, não é proibido nem virar à direita nem virar à esquerda. O que será proibido vai ser o R3. É proibido seguir em frente. Em frente será proibido. Então, tanto aqui na plaquinha 2, quanto na plaquinha 1, ou respectivamente plaquinha 1 e plaquinha 2, eu vou colocar o R3, porque em ambos é proibido eu seguir em frente, ok? Agora, vamos às alternativas que ele dá para nós. Então, aqui, ó, o cruzamento, né? As plaquinhas R3, R4A, R4B, R21 e R24. Então, já sabemos, né, que a R21 é uma plaquinha de alfândega, então eu não vou colocar R21. Então, sabendo disso, que é uma placa que não tem nada a ver, eu posso descartar todas as que tiver a presença da R21, que nesse caso seria a questão C. Na R24, ele está apenas dando o sentido de circulação da via, que é para a direita. Até daria para colocar essa placa aqui, se aqui fosse uma bifurcação em T, não tivesse a via de cima. Aí eu poderia, por quê? Porque o único sentido da via seria para a direita. Mas também não dá, porque ela está indo, ela está vindo. Então, por isso que eu não posso colocar a plaquinha R24A. Concorda comigo? Então, das alternativas aqui, alguma delas tem R24... Não, nenhuma delas tem R24. Aí vem a RA, a R4A e a R4B. Mesma coisa, não é proibido, se eu estou descendo aqui, eu posso virar para a direita, posso virar para a esquerda, se eu estou subindo também, eu posso virar para a direita, eu também posso virar para a esquerda. Então, por isso que eu também vou descartar tanto a R4A quanto a R4B. Então, vamos descartar
aqui a letra A, né, que fala que tem a R4B. Vamos descartar a letra B, que tem a R4A. Então, já descartamos essas duas. Então, vejam que só ficou a letra D. Posição da placa 1, R3. Posição da placa 2, R3 também, que é a placa que nós iremos colocar aqui. R3, tanto aqui quanto aqui, pelo fato de que é proibido seguir em frente em ambos os casos, porque ele acaba aqui. Se eu continuar em frente, eu vou estar entrando na contramão. Por isso que vai ser proibido. Então, a plaquinha que vai caber aqui vai ser a placa R3, que é proibido seguir em frente. Aqui nós temos outro cruzamento, né? Outra figura. O enunciado diz o seguinte: a figura abaixo representa um cruzamento sinalizado com a placa R1, que é a placa de pare. Então, ele está mostrando aqui o cruzamento, né? O carrinho está subindo e neste ponto aqui ele está indicando que existe esta placa aqui, R1, que é a placa de parada obrigatória. Lembrando que esta é uma placa de regulamentação. Todas as placas de regulamentação, elas ditam regras, restrições, proibições e obrigações na utilização das vias. E aí o questionamento dele é o seguinte: nessa situação, o condutor, ao desrespeitar a sinalização, cometerá. Então, o que vai acontecer? Se eu avançar nesse cruzamento com a placa de pare, ou mesmo se fosse um sinal vermelho, o que aconteceria? Eu teria na letra A uma infração de trânsito, na letra B, infração e crime de trânsito, na letra C, crime de trânsito, e na letra D, uma infração de trânsito apenas se der causa acidente com vítima. E agora? O que acontece se eu avançar a placa R1, a placa de parada obrigatória? Primeiro, pessoal, não é crime, tá? Por mais que seja uma infração de natureza gravíssima com 7 pontos, ele não é crime. Então, descarta que é a opção de crime. Também não é infração de trânsito apenas se der causa. Ele vai ser infração em qualquer situação. Então, sabendo que não é crime, eu descarto a letra B, descarto a letra C, descarto a letra D, porque sim, ele vai constituir infração. Então, a resposta correta será na letra A, infração de trânsito, desrespeito à placa R1, que é uma placa de regulamentação que dita parada obrigatória. O desrespeito a ela vai gerar uma infração de trânsito de natureza gravíssima com 7 pontos na habilitação. Lembrando, anotem, importantíssimo, se vocês estiverem com a PPD e no primeiro ano vocês cometerem essa infração de trânsito aqui, vocês vão ter a PPD cassada e vão ter que começar o processo do zero. Exatamente. Por quê? Durante a PPD, eu não posso ter nenhuma infração grave, que é 5 pontos, nem infração gravíssima, que é 7, nem posso ter duas infrações médias, ou seja, 4 mais 4, que vai dar 8. Ah, mas então eu não posso ter nenhuma infração? Pode. Você pode ter uma infração média com 4 pontos, ou você pode ter várias infrações de natureza leve de 3 pontos, desde que não ultrapasse a marca de 39 pontos. Por quê? Se chegar a 40, também será cassado. Então, fiquem atentos aí durante o primeiro ano da PPD. Aqui nós já temos a mesma placa de pare, a mesma não, né? Porque aqui é uma placa A15, é uma placa de advertência, que também está escrito a palavra pare. E agora? As placas amarelas, as placas de advertência, elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E agora? Pare, mas o que significa esse pare? Letra A, parada de ônibus. Letra B, estacionamento regulamentado. Bom, vamos descartar essa daqui, porque regulamentação teria que ser na cor vermelha e ela não é. Letra C, parada obrigatória à frente ou semáforo à frente. E agora? Bom, o que nós temos na placa? A única coisa que nós temos na placa é a palavra pare.
ela não faz referência nenhuma a ônibus, ela não faz referência nenhuma a semáforo. Então, vejam que eu descartando a parada de ônibus, descartando o semáforo à frente e descartando o estacionamento regulamentado, inclusive, estacionamento regulamentado, ele teria que estar representado pela letrinha E de estacionamento, tá? Então, descartando A, B e D, eu já cheguei à minha alternativa correta, que é a letra C, parada obrigatória à frente. Por que à frente? Porque as placas amarelas são situações futuras, são coisas que vão acontecer. A placa de pare no vermelho, ela está ditando uma regra, pare aqui agora já. A placa pare no amarelo, ela está advertindo que logo ali na frente você vai precisar fazer essa parada. Então, por isso que no amarelo é parada obrigatória à frente. E no vermelho é parada obrigatória, tipo aqui já agora onde estiver a plaquinha, ok? Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve, ele já contou, primeiro, que tem neblina, e segundo, que ela é intensa. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu tenho que preservar e cuidar da minha vida, concorda? Lembrem-se sempre que tiver qualquer condição adversa, neblina, garoa, cerração, qualquer situação que dificulte a visibilidade, eu sempre vou reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Alternativas que nós temos: letra A, seguir bem de perto um veículo de grande porte, como um caminhão, para usar suas luzes traseiras como referência. Letra B, trafegar em velocidade reduzida pelo acostamento, com o pisca-alerta acionado, até encontrar um lugar seguro para estacionar. Ou letra C, acender o farol alto para tornar o veículo mais visível e melhorar a visibilidade da pista à frente. Ou letra D, estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Vamos identificar os erros. Na letra A, o erro está em seguir bem de perto um veículo de grande porte. E aí eu te pergunto, se esse veículo para, você vai conseguir frear? Não. A probabilidade de você bater nele vai ser muito grande. Aqui, trafegar em velocidade reduzida está certo, mas eu não posso trafegar pelo acostamento. Trafegar pelo acostamento é uma infração gravíssima com 7 pontos. Então, eu não posso. Letra C, acender farol alto. Gente, vocês não vão usar farol alto, principalmente se for neblina intensa. Por quê? O farol alto, ele vai aumentar essa neblina, vai dificultar ainda mais a tua visibilidade. Então, você sempre vai usar luz baixa ou luz de posição. Então, descarta o farol alto. Vejam que eu já descartei a letra A, descartei a letra B e descartei a letra C. Então, a minha alternativa correta será a letra D. Estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Então, essa é a minha atitude frente a uma neblina intensa. Se fosse apenas neblina, eu iria reduzir a velocidade, usar luz baixa ou luz de posição. E, claro, sempre redobrar a atenção. Mas como a neblina ela é intensa, eu vou procurar um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade seja muito prejudicada. E lembrem-se, jamais eu vou usar farol alto, jamais eu vou trafegar pelo acostamento, jamais eu vou seguir bem de perto um veículo à frente, principalmente se esse veículo for de grande porte. Nessa questão aqui, nós temos à esquerda os silvos, representados pelo algarismo romano 1, 2 e 3. E na direita nós temos o significado, representado pelo número 1, 2 e 3. E aí ele diz assim: à esquerda estão descritos os sinais de apito, que é esse aqui que eu já mostrei para vocês. E na direita, os significados. E ele quer o quê? Ele quer a correlação. Mas o que é correlação? É você juntar o significado do silvo, né,
com o que ele vai produzir, o efeito que ele vai produzir no condutor. Então, por exemplo, aqui, no algarismo romano 1, nós temos um silvo breve. E ele quer saber o que significa um silvo breve. Um silvo breve significa a siga, que está aqui no número 2. Então, um risquinho, a resposta correta está no número 2. No algarismo romano 2, ele tem 2 silvos breves. 2 silvos breves significa pare. Então, quer dizer que no algarismo romano 2, a resposta correta está no número 3. E um silvo longo vai ser diminua a marcha, que está no número 1. Então, 1, 2, 3 risquinhos está no número 1. Então, essa é a correlação. Um silvo breve é siga, 2 silvos breves é pare e um silvo longo é diminua a marcha. Então, sabendo que, primeiro, um silvo breve significa siga, que um risquinho representa o número 2, vocês já vão conferir aqui, ó, letra A, ele diz que o 1 está no 1, está errado. Na letra B, ele fala que o 1 está no 3, também está errado. E na letra C, ele fala que o 1 está no 1, também está errado. Então, vejam que, se vocês tivessem descoberto apenas o primeiro significado do primeiro silvo, automaticamente vocês já teriam acertado essa questão. Ó, 1 está no 2, 2 está no 3 e 3 está no 1. Exatamente a mesma resposta que a gente encontrou ali em cima. Então, sempre tentem ir deduzindo a questão aos poucos. Se vocês encontraram a primeira informação, vão buscar na resposta, porque quase sempre vocês já vão conseguir encontrar a resposta correta ou pelo menos descartar a maior quantidade possível de questões, aumentando assim a possibilidade de vocês acertarem e, claro, serem aprovados. A sinalização horizontal de cor vermelha regulamenta o quê? Primeiro, o que é sinalização horizontal? Sinalização horizontal é tudo que está desenhado, pintado ou aposto sobre o pavimento. Isso é vertical, ok? Perdão, isso é horizontal. Lembra lá da linha do horizonte? A linha do horizonte é assim, não é? Então, isso aqui é horizontal. Vertical é tudo que está em pé. Todas as placas que estão em pé, elas são verticais. Então, vertical é o que está em pé, horizontal é o que está deitado, pintado, apostos sobre o pavimento, desenhado, pintado ou apostos sobre o pavimento. Mas e agora? Aonde que nós encontramos a cor vermelha? Letra A, para dar contraste entre o pavimento e a pintura. Letra B, faixas de sentido único de pedestre e estacionamento. Letra C, a limitação de espaços de ciclovia e símbolos de emergência. Ou letra D, símbolos em áreas especiais de embarque e desembarque. Primeiro, letra A, para dar o contraste é a cor preta entre o pavimento e a pintura. Faixa de sentido único, faixa de pedestre e o estacionamento, ela é na cor branca. Ah, mas existem algumas faixas de pedestre que são na cor vermelha. A faixa continua sendo branca. O que é vermelho é o cruzamento rodocicloviário, que aí você vai ter lá o meinho em branco e a lateral, né, o restante do complemento na cor vermelha. Mas aí é outro tipo de sinalização. E na letra D, ele fala em símbolos e áreas especiais de embarque e desembarque. Estes símbolos eles serão na cor azul, tá? Não vai ser na cor branca, nem na cor vermelha, nem na cor amarela. A mesma coisa acontece para os símbolos de estacionamento especial, idoso, cadeirante, gestante, entre outros. Então, também vamos descartar essa opção aqui. Então, só restou para nós a limitação de espaços de ciclovias e símbolos de emergência. Sabe aquela cruzinha que tem lá no hospital, aquela cruzinha que tem na farmácia, a ciclovia
ou mesmo cruzamento rodocicloviário, aí eles serão na cor vermelha. As 3 regras fundamentais de primeiros socorros são: letra A. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Letra B. Tranquilizar o acidentado, estimular a circulação no local fraturado por meio de massagem local e atuar com rapidez. Letra C. Afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate e oferecer alimentos doces para o acidentado. Letra D. Aquecer o acidentado por meio da oferta de bebida quente e avaliar a situação e conversar de forma calma com o acidentado. Aqui, pessoal, todas as alternativas têm alguma coisa certa e alguma coisa errada, e apenas uma delas está completamente certa, que neste caso é a letra A. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes. Essa é a nossa resposta correta. Vejam que as outras alternativas elas têm meio termo certo. Tranquilizar o acidentado está certo. Agora imagine assim, você está com o teu braço fraturado e você vai fazer uma massagem no local, você não vai conseguir, devido à dor, devido ao braço estar quebrado, devido ao braço estar fraturado. Letra C. Afastar os curiosos, telefonar para o serviço de resgate, está correto, mas eu não posso nem movimentar vítimas, nem retirar capacete de motociclistas, nem dar nada para as vítimas beber ou comer. Então, eu não vou oferecer nenhum tipo de alimento, nenhum tipo de medicamento, por isso que a letra C está errada. A letra D, ela começa certo, por quê? É muito comum quando você tem um trauma muito grande, você perder calor, né? Aí você vai sim aquecer o acidentado, mas não vai ser por meio de oferta de bebida quente, e sim com cobertores, toalhas, enfim. Você vai agasalhar, você vai aquecer a vítima, mas não é com bebida quente. Por isso que a letra B, a letra C e a letra D estão erradas e só está correta a letra A. Não entrar em pânico, pensar nas condutas a serem tomadas e avaliar os riscos existentes é a nossa resposta correta. Sobre o elemento básico da direção defensiva, atenção, a das alternativas é incorreta. Então, o que é atenção? O CTB fala que a nossa atenção ela tem que ser 360. Inclusive, tem até uma questão que fala que o condutor precisa ver tudo o que acontece, lado direito, lado esquerdo, na frente e também atrás do veículo. E é por isso que você precisa manter os espelhos retrovisores corretamente regulados. Se eu preciso ter atenção a tudo que está acontecendo ao meu redor, isso é o significado de atenção. Só que, presta atenção, ele quer a alternativa incorreta, a alternativa errada. Então, o errado será dizer, que não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor. Por quê? Por causa da presença da palavra não. Uma vez que precisa sim, eu, enquanto condutor, eu preciso estar bem fisicamente e emocionalmente para poder dirigir. Por isso que a incorreta é a que tem a presença da palavra não. Não precisa ser direcionado às condições físicas e mentais do condutor. O condutor que está sob efeito de álcool tem. O que é uma concentração inalterada? Inalterado é quando não tem alteração nenhuma. Então, quer dizer que ele pode beber uma dúzia de cerveja, ele pode beber 1 litro de cachaça que não vai ter alteração. E a gente sabe que não. Qualquer quantidade, por menor que seja, de álcool no sangue, ele vai ter o quê? A capacidade diminuída para tomada de decisão, ou seja, ele vai ficar mais lento, ele vai reagir de uma forma mais lenta. Então, o álcool, ele vai, no condutor, vai diminuir a capacidade para tomada de decisão.
E, ó, uma super dica para você que quer garantir a sua aprovação. Copie a pergunta e copie a resposta correta. Por exemplo, o condutor que está sob efeito de álcool tem capacidade diminuída para tomada de decisão, que se essa questão cair na sua prova, você vai ter muito mais chances de acertar. As partes principais de um motor a combustão interna são. Aqui ele está falando das peças maiores, das partes maiores. Cabeçote, bloco, virabrequim, comando de válvulas, bielas e cárter. Então, essas são as partes principais, são as partes maiores, que é o cabeçote, bloco, o virabrequim, comando de válvulas, bielas e também o cárter. As marcas longitudinais, constituídas de linhas divisórias de fluxos veiculares opostos, que proíbem o condutor ultrapassar outro veículo em movimento, são. Mas, afinal de contas, o que são essas marcas longitudinais? Quando nós temos a pista de rolamento, geralmente, nós temos duas faixas, não temos? Temos uma faixa que está indo e temos uma faixa que está vindo. Essa linha que vai dividir essas duas pistas chama-se marcas longitudinais divisórias de fluxos veiculares opostos. Lembrando que se são fluxos opostos, essa linha central aqui, ela vai ser na cor amarela. Por quê? Porque ela é oposto. E a segunda informação é o que proíbe. Então, a linha que proíbe a ultrapassagem serão sempre as amarelas contínuas. Então, se a faixa central que divide as duas pistas for na cor amarela e for contínua, elas vão proibir a ultrapassagem. Primeiro, que se for amarelo, são fluxos de sentidos opostos. Segundo, que se for contínua, ela vai proibir a ultrapassagem. Se ela fosse seccionada, pontilhada, tracejada, interrompida, ela iria permitir a ultrapassagem. Mas, se ela é uma linha contínua, ela vai proibir a ultrapassagem. E se fossem fluxos de mesmo sentido, elas seriam na cor branca. Fluxos opostos, amarela. Fluxos de mesmo sentido seria na cor branca. As placas A13A e A13B alertam o condutor respectivamente para. Primeiro que, respectivamente, ele quer na ordem. Primeiro esta placa e depois esta placa, ok? Essa letra A significa advertência. Todas as placas amarelas vão ser placas A. Elas vão alertar, elas vão advertir sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E sempre que depois do número tiver uma letrinha e a letrinha for A, significa esquerda. Se a letrinha for B, significa direita. Então, imagine aqui, para a esquerda vai ser a letra A. Se for para a direita, será a letra B de bola. E neste caso aqui não é uma via lateral. Via lateral é aquela via que ela é retinha e a marcação dela, a via dela, ela é realmente lateral, tá? Aqui não. Aqui ela não vem, se fosse via lateral, ela seria assim, ó. Ela seria só apontada em linha reta. Essa aqui não, essa aqui ela vem na diagonal. Então, isso aqui é uma confluência à esquerda e uma confluência à direita. Como é respectivamente, primeiro essa aqui, ela é uma confluência à esquerda, e segundo essa aqui, que é uma confluência à direita. A figura abaixo representa um cruzamento semaforizado entre uma avenida e uma rua.
Então, temos aqui a avenida e temos aqui a rua. No período entre 23 e 5 horas, o semáforo funciona amarelo intermitente para todas as aproximações. E aí ele quer saber, no período entre 23 e 5 horas, se dois veículos se aproximarem do cruzamento conforme indicado, tem prioridade de passagem quem? Quem vai ter a prioridade de passagem? Aqui é muito simples. A preferência em cruzamento sem sinalização ou mesmo em semáforo intermitente, amarelo intermitente, será sempre de quem estiver na direita. Então, ó, começando pelo automóvel. Aqui nós temos a direita do automóvel e aqui nós temos a esquerda do automóvel. Notem que na direita dele não tem ninguém, ok? Mesma coisa para o ônibus, vou até trocar a cor aqui, ó. A direita do ônibus está aqui, a esquerda do ônibus está aqui. Tem alguém na direita do ônibus? Tem, o automóvel. Então, significa que o automóvel, porque se aproxima pela direita do ônibus. Então, qualquer cruzamento sem sinalização, você vai chegar lá no cruzamento, você vai olhar para a direita. Se na direita tiver alguém, a preferência será desta pessoa. Agora, se na esquerda tiver alguém, a preferência vai ser sua, tá? Então, quem está na direita vai ter a preferência, que é o caso do automóvel. O automóvel ele está na direita em relação ao ônibus. Tem, inclusive, uma outra questão que tem o desenho de um caminhão aqui no lugar do ônibus e um carro. Mesma situação. O automóvel, o carro, o veículo, ele está na direita em relação ao caminhão. Então, sim, a preferência vai ser do automóvel, porque ele está na direita do ônibus. Poderia ser qualquer veículo. Independente de ser uma rua ou de ser uma avenida, a preferência será sempre de quem estiver na direita do condutor. Para cumprir as determinações legais que estipulam a redução de poluentes dos veículos automotores, a indústria automobilística tem introduzido mecanismos cada vez mais eficientes para atingir o objetivo de diminuir os níveis de poluição atmosférica. Dentre esses mecanismos, pode-se citar. Então, aqui ele está dando algarismo romano 1, 2 e 3. Então, esses risquinhos, um risquinho representa o número 1, 2 risquinhos representam o número 2 e 3 risquinhos representam o número 3. O 1 ele fala que a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e menor liberação de gases tóxicos no ambiente, sim. Desde lá do ano de 1995, quando iniciou a injeção eletrônica, ela vai ter sim uma queima mais completa, porque ela faz essa queima de forma eletrônica, e sim, se ela queima de uma forma mais correta, ela vai gastar menos combustível e assim ela vai ter uma menor liberação de gases tóxicos no ambiente. Gasta menos combustível e polui menos o meio ambiente. O 2 ele fala que o catalisador, parte importante do motor, tem maior eficácia em percursos curtos. Está errado. O catalisador ele vai ter a mesma importância num percurso curto ou num percurso longo, ou mesmo se você apenas ligar teu carro dentro da garagem para aquecer, o catalisador ele vai ter a mesma função, que será filtrar, catar, diminuir a poluição. E o 3 fala que o escapamento, equipamento integrante dos veículos a álcool, primeiro erro, porque o escapamento ele está em todos os veículos. Não importa se é um veículo a álcool, se é um veículo gasolina, se é um veículo a diesel, todos eles vão ter o escapamento. Elimina as substâncias como enxofre e partículas sólidas. O escapamento ele serve para filtrar o barulho, enquanto o catalisador ele vai filtrar os gases. Então, o catalisador ele filtra os gases e o escapamento filtra o barulho. Por isso que a 2 e a 3 estão erradas e só está a correta
o número romano 1, o algarismo romano 1, que está na letra B, que é a injeção eletrônica, que permite uma queima mais completa do combustível e a menor liberação de gases tóxicos para o ambiente. O sistema de freios desgasta-se com o uso do veículo e tem a sua eficiência reduzida. Assim, todo condutor deve realizar a manutenção periódica e preventiva do sistema de freios e, portanto, deverá inspecionar somente por meio de um profissional os principais itens envolvidos nesse desgaste, que serão os discos, pastilhas ou lonas gastas. Em torno de 70% dos veículos tem disco e pastilha nas rodas dianteiras e tem lona nas sapatas traseiras. Alguns veículos têm freio a disco nas 4 rodas, que torna o freio mais eficiente. Então, o freio a disco, que ele vai travar por meio de pastilhas, ele é o freio mais eficiente. E o freio a lona, né, que quase sempre é nas rodas traseiras, ele vai ter uma eficiência um pouco reduzida. Mas ambos desses itens vocês precisam ficar atentos, principalmente pastilhas e lonas, porque eles são compostos de um material mais mole, para gerar o atrito, tanto com o disco quanto com o tambor, no caso das lonas, para poder fazer com que o teu veículo, né, freie. Então, é sempre importante ficar atento ao desgaste, tanto das pastilhas quanto das lonas. A velocidade mínima em uma rodovia sinalizada com velocidade máxima de 100 km por hora é... Então, vejam bem, se a velocidade máxima é 100, qual que é a metade? Qual que é a mínima, aliás? A mínima será sempre a metade. Então, se 100 é a máxima, a metade de 100, 100 divididos por 2, será igual a 50. Então, se numa via a velocidade máxima é de 100, a mínima será 50. Ah, mas e se fosse 80? 80 divididos por 2 daria 40. Então, a velocidade mínima, ela será sempre metade da velocidade máxima estipulada para a via. Então, se é 100, a mínima é 50. Se fosse 80, a mínima seria 40 e assim sucessivamente. Então, a mínima será sempre metade da velocidade máxima. O uso do capacete de segurança no caso das motocicletas. Então, ele quer saber quem deverá utilizar o capacete. A. É obrigatório para os condutores somente. B. Não é obrigatório, sendo apenas recomendado por questão de segurança. C. É obrigatório para os condutores e passageiros. Ou letra D. É obrigatório para os passageiros somente. Quero lembrar vocês que não usar capacete de segurança em relação às motocicletas, seja pelo condutor ou pelo garupa, além de ser uma infração de natureza gravíssima, com 7 pontos, ele gera suspensão direta da habilitação. Então, não é somente para o condutor, não é obrigatório, é obrigatório sim, e não é somente para o passageiro, e sim, é obrigatório para condutores e passageiros, e a não utilização dele gera uma infração gravíssima com 7 pontos e a suspensão direta da habilitação. E atenção, se você cometer esta infração durante o primeiro ano na sua PPD, você não vai ser suspenso, e sim será cassado. Vai perder a sua PPD e vai ter que começar o processo do zero. Por quê? Durante o primeiro ano, durante os primeiros 12 meses, na PPD vocês não podem ter nem infração grave, que é 5 pontos, nem infração gravíssima, que é 7, nem ter mais de uma infração média, ou seja, ser reincidente em infração média, senão, infelizmente, vocês terão a PPD cassada e terão que começar o processo tudo novamente do zero. A obrigatoriedade do uso do cinto de segurança
para condutores e passageiros é porque evita. Então, ele já está contando que é obrigatório usar o cinto de segurança. E ele quer saber o fato de você não usar o cinto. Vai acontecer o quê? Você usa o cinto para evitar o quê? Letra A. O cometimento de infrações que geram multas gravíssimas. Letra B. Colisão com o veículo de trás. Letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Ou letra D. Colisão com o veículo da frente. Primeiro, desconsidera a letra A, porque não é infração gravíssima. Não utilizar o cinto de segurança, seja pelo condutor ou pelo passageiro, ele gera uma infração de natureza grave com 5 pontos e não gravíssima. Usar o cinto não vai evitar colisão com o veículo de trás, muito menos com o veículo da frente. Para evitar colisões com o veículo de trás ou com o veículo da frente, vocês precisam manter a distância de segurança, a distância de segmento. Então, não tem nada a ver com o cinto. Agora, a resposta correta ficou a letra C. O lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. Se você quer aumentar as chances de, se essa questão cair na sua prova e você conseguir acertar, uma dica que eu sempre dou: copia a pergunta e copia a resposta correta. Então, a obrigatoriedade do uso de cinto de segurança para condutores e passageiros é porque evita o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisões. E atenção, vale lembrar ainda, a infração é de natureza grave com 5 pontos. Então, usar o cinto, além de evitar o lançamento dos corpos para fora do veículo no caso de colisão, ele vai evitar uma infração de natureza grave com 5 pontos e, além disso, vai gerar a retenção do veículo até a regularização, ou seja, até a colocação do cinto de segurança. A utilização de aparelho celular ao conduzir veículo é proibida, pois o que ela causa? Por que usar o celular na direção é proibido? Letra A. Afeta a audição do condutor. B. Pode provocar perda de atenção e riscos de acidente. C. Não é regulamentada pelo CONTRAN. Ou letra D. Interfere nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Novamente, vamos pelas eliminatórias. Ele não vai afetar a audição do condutor e ela é regulamentada pelo CONTRAN, sim. Inclusive, existem duas infrações, uma de natureza gravíssima com 7 pontos e uma de natureza média 4 pontos. Gravíssima se vocês estiverem falando, manuseando o celular, e uma média 4 pontos se ele estiver ligado ao fone de ouvido, Bluetooth, entre outros. E não tem nada a ver com interferir nos equipamentos eletrônicos do automóvel. Então, a resposta correta, novamente por eliminatória, é a letra B. Pode provocar a perda de atenção e riscos de acidente. Então, é proibido utilizar o celular na direção, porque ele pode provocar a perda de atenção e riscos do acidente. Inclusive, tem uma outra questão que cai com bastante frequência, que ele fala mesmo no modo viva voz. Mesmo no modo viva voz, você vai precisar se concentrar, você vai precisar ter atenção para poder responder, para poder falar com a pessoa que está em outro espaço que não seja o seu. Então, sim, mesmo no modo viva voz, ele vai sim provocar a perda de atenção do condutor e, claro, resultar aí em riscos de acidentes. O condutor deve manter constantemente sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos da condução do veículo. A ação que deve ser evitada, ou seja, algo que vocês não devem fazer na direção, pois pode afetar a concentração do condutor é. O que vai afetar, o que vai diminuir a atenção do condutor na direção? Letra A.
Trafegar por lugares desconhecidos não habituais. Letra B. Conversar ao celular no modo viva voz. Letra C. Ouvir música suave em volume moderado. Ou letra D. Fazer uma refeição leve antes de dirigir. Quais dessas situações vocês acham que vai afetar a concentração do condutor? Se eu trafegar por lugares desconhecidos, eu vou aumentar a minha concentração para tentar me localizar e saber onde eu estou, para onde eu vou. Ouvir uma música num volume suave, moderado, ele não vai afetar a concentração, muito menos se você fizer uma refeição leve. Se você fizer uma refeição mais pesada, principalmente no horário do almoço, aí você pode perder um pouquinho da atenção, resultando aí num pouquinho de fadiga, num pouquinho de sono, mas não na concentração. Agora, conversar ao celular, mesmo que seja no modo viva voz, vai sim diminuir a tua concentração, diminuir a sua atenção. Por quê? Mesmo você não estando mexendo no celular, você precisa se concentrar, você precisa pensar, raciocinar para responder a pessoa que está do outro lado, que está em outro espaço físico. E aí, de repente, você não está tão atento e pode resultar em algum sinistro, em alguma colisão. Então, devemos evitar utilizar o celular, mesmo que seja no modo viva voz, porque ele pode sim afetar a concentração do condutor. A placa A14 significa todas as placas amarelas são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. Atenção! Placas amarelas são situações futuras, do tipo assim, atenção porque vai ter algo lá na frente. E o que é esse algo? O que nós temos presente dentro desta placa amarela? Nós temos um semáforo, exatamente. Então, qualquer que seja a nossa resposta, precisa estar relacionado com o semáforo. E agora, letra A, atenção, semáforo. Letra B, sinal vermelho à frente. Letra C, semáforo à frente. Ou letra D, sinalização para pedestres à frente. Bom, primeiro que ele não está dizendo se o sinal está verde, vermelho ou amarelo. Segundo, não é uma sinalização para pedestres, e sim uma sinalização para veículos. Como que eu sei? Porque o semáforo para o pedestre, ele não tem a cor amarela. Ele vai ter a cor verde, né, para sinalizar que está aberto, e ele vai ter a cor vermelha para sinalizar que está fechado. E a cor amarela no semáforo do pedestre, ele é substituído pelo vermelho intermitente. Sabe aquele vermelho que fica piscando? Então, o semáforo para o pedestre não tem a cor amarela. Mas e agora? É atenção semáforo ou semáforo à frente? Como eu falei para vocês, as placas amarelas são sinalizações, são situações futuras. Então, ele está te alertando, ele está te contando que vai existir um semáforo à frente. Então, a plaquinha A14 significa semáforo à frente, porque é uma informação, uma situação futura. Para cruzar um trecho alagado de uma rua, o condutor de um veículo deverá. Trecho alagado, trecho com água, é aí pelo menos um meio metro de água, né, que fica cobrindo totalmente as rodas, chegando até na porta do veículo. Se tem água, a água ela é pesada. Se ela é pesada, eu preciso utilizar a marcha mais pesada, a marcha mais forte do meu carro. E aí, você sabe qual marcha é essa? Vamos às alternativas. Letra A,
Engatar a segunda marcha, acelerar forte quando entrar no trecho alagado. Letra B. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. Letra C. Acelerar fortemente e entrar no trecho alagado em alta velocidade. Ou letra D. Cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. Vamos descartar primeiro as alternativas que falam em acelerar forte e passar em alta velocidade. Então, acelerar fortemente e passar em alta velocidade descarta. E acelerar fortemente na letra A também descarta. Agora eu pergunto para você o seguinte: qual a ideia de você acelerar e frear ao mesmo tempo? Não faz sentido nenhum. Concordam comigo? Então, descarta também. Novamente, por exclusão de alternativas que não fazem sentido, nós ficamos com a letra B, que é a nossa resposta correta. Engatar a primeira marcha, por quê? Porque é a marcha mais pesada. Sempre anotem essa dica, tanto para questões teóricas quanto para as aulas práticas de vocês. Vocês sempre vão colocar o carro em movimento, começando pela primeira marcha. Colocou a primeira, andou um pouquinho, coloca a segunda. Se for uma reta ou se for uma descida, vocês vão utilizar a terceira, ok? Para colocar o carro em movimento. Primeira, PP ou PPP. Parou, põe primeira. Parou, primeira. Sempre. E não me esqueço ainda da sigla BEC. Quando você entrar no teu carro. Regular banco, espelho e cinto. E, claro, sair de primeira marcha. Continuando. Então, você vai engatar a primeira marcha, que é a marcha mais pesada, vai manter o carro acelerado. Por quê? Porque se você desacelerar, vai entrar água pelo escapamento, vai ir até o motor do teu carro e vai dar o que a gente chama de calço hidráulico. O teu motor está muito quente, vai entrar água fria e o teu motor vai travar. E aí você vai regular a velocidade com a embreagem. Essa é a parte mais confusa. Por quê? Se você, por exemplo, engatar a primeira marcha e deixar a embreagem pisada lá no final, o teu carro não vai se movimentar. Você pode acelerar até o final, acelerar tudo, ele não vai sair do lugar. Mas, à medida que você vai subindo o pedal da embreagem, o teu carro vai ganhando movimento. Se você voltar o pedal lá embaixo, ele vai parar. Se novamente você começar a soltar, ele vai começar a andar. Então, isso é regular a velocidade com a embreagem. Essa regulagem da embreagem, ela é muito importante quando você for sair com o teu carro. De preferência, sempre utilizem os pedais com as pontas dos pés, tanto freio, acelerador e embreagem. Por quê? Eu preciso utilizar força e não peso. Quando você utiliza peso, você faz aquela frenagem brusca, você faz aquela aceleração brusca, aquela arrancada brusca. Quando você utiliza as pontas dos pés, você utiliza a força e você consegue sentir a quantidade adequada, tanto para frear quanto para acelerar. E sempre que possível, deixa o teu calcanhar encostado no assoalho do carro e utiliza as pontas dos pés. Isso faz uma diferença enorme para você arrancar suavemente, para você frear suavemente, sempre utilizando as pontas dos pés. Para começar a trafegar, o veículo precisa de muita força e pouca velocidade. Essas são exatamente as características da qual marcha? Se você prestou atenção na questão anterior, você já sabe a resposta para essa questão. Letra A, primeira marcha. Letra B, segunda marcha. Letra C, quarta marcha. Ou letra D, terceira marcha. Qual marcha vocês acreditam
que seja a marcha correta para vocês colocarem o carro em movimento. Acertou quem respondeu primeira. Tudo vai começar pela primeira. A primeira é que você vai colocar o teu carro em movimento. Acelerou um pouquinho, aí você vai vir com a segunda. Então, acelerou, embalou teu carro, você vai tirar o teu pezinho do acelerador. Então, você vai subir o pezinho do acelerador, vai pisar a embreagem lá no final, faz a troca de marcha, lembrando que a segunda está na mesma linha da primeira, então se a primeira está aqui, você vai puxar o câmbio reto, sempre em formato de conchinha, puxando um pouquinho para você, e aí você vai ter segunda. Engatou segunda, libera o pedal da embreagem e aí volta a acelerar. Se for uma reta ou se for uma descida, você pode acelerar um pouquinho e já utilizar a terceira marcha. Lembrando que você precisa sempre respeitar o limite da via. Não é que o carro da autoescola precisa andar devagar. Ele precisa respeitar o limite da via. Seja 30, seja 40, como é a maioria das ruas das cidades. Algumas cidades maiores têm vias de 50 e vias até de 60. Então, dependendo da via que você estiver, é a velocidade que você vai utilizar. A velocidade regulamentada pela via, por aquela plaquinha vermelha lá com a quilometragem dentro dela, ok? E aí, claro, né, se você passar de 40 a 50 km por hora, aí você poderá utilizar a quarta marcha. Mas, para colocar ele em movimento, vocês precisam sim utilizar a primeira marcha. Falta de retrovisores, aclives acentuados, são respectivamente condições adversas de. Primeiro, a palavra respectivamente, ela está ditando uma ordem. Primeiro, falta de retrovisor. E segundo, aclive. Aí eu te pergunto, quem tem retrovisor? O que é retrovisor? É aquele espelhinho que fica do lado de fora do carro. Então, quem tem retrovisor é o veículo. O que é um aclive? Aclive é subida. Subida é um aclive. Descida é um declive. Logo, veículo e via. Veículo, respectivamente, retrovisor, e via, respectivamente, aclive, porque ele está pedindo na ordem, respectivamente. Falta de retrovisor, veículo. Aclives é condição adversa de via. A placa A47 significa o quê? Primeiro que todas as placas A, todas as placas amarelas, são placas de advertência. Elas advertem sobre situações potencialmente perigosas, indicando a sua natureza. E o que nós temos aqui? Dentro dessa placa nós temos o número 2. Esse T pequenininho aqui, ele vem de tonelada, tá? E aqui é o desenho de um eixo. O que é um eixo? Aqui um pneu, aqui o outro pneu e aqui no meio o eixinho que vai ligar, né, os dois pneus, as duas rodas. Então, isso daqui é um peso limitado por eixo. Se fosse o PBT, que é o peso bruto total, ele teria uma seta, ao invés de ter esse desenho do eixo, ele teria assim, ó, uma seta bem grandona apontando para baixo. Aí seria o PBT. Mas como ele está dando o desenhinho do eixo, é o peso limitado por eixo, ou seja, aqui o limite seria 2 toneladas por eixo. Então, se o teu caminhão, por exemplo, tiver 5 eixos, são 10 toneladas, 2 toneladas por eixo. Agora, se fosse, por exemplo, 10 toneladas, o PBT, que é o peso bruto total, independente da quantidade de eixos, esse seria o limite máximo. Aqui não. Aqui, cada eixo, cada rodadinho, poderá suportar até 2 toneladas. Então, peso limitado por eixo, placa A47.
Dirigir veículos sem usar lentes corretoras de visão. Para facilitar, pessoal, isso aqui ele está se referindo ao óculos. O óculos, o termo correto, é lente corretora de visão. Aparelho auxiliar de audição, prótese física ou adaptações do veículo impostas por ocasião da concessão ou da renovação da licença para conduzir será punido com o quê? Lembra aquela dica? Quando for uma atitude errada, atitude é igual a multa. Quando tiver alguma coisa para arrumar, para consertar, alguma coisa faltando, nesse caso, faltando a lente corretora, o aparelho da audição, prótese, entre outros, vai gerar o quê? A retenção para a regularização. Multa e retenção do veículo para a regularização. E quando teu veículo estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais, aí sim iria gerar a remoção. Então, retenção quando tem algo para arrumar, para consertar, algo faltando, e remoção quando estiver estacionado de forma irregular, atrapalhando a circulação dos demais. E quando for apenas uma atitude, aí vai ser apenas multa. Quando o transporte da vítima for inevitável, deve-se. O que é inevitável? É aquela situação onde, se você não remover a vítima, a situação vai ficar pior. Por exemplo, o carro bateu e está pegando fogo. Então, se você não remover essa vítima, ela poderá entrar em óbito. O motociclista caiu e está deitado no meio da rodovia que tem um fluxo intenso. Se você não remover, existe a possibilidade dele ser novamente atropelado. Então, isso são exemplos de situações inevitáveis, onde você precisa tomar uma atitude. Então, o que você vai fazer? Imobilizar a região da coluna cervical. Em 90% dos casos, nós não vamos remover, nem movimentar as vítimas, nem tirar capacete de motociclistas. Mas quando isso for inevitável, ou seja, quando eu precisar fazer isso, eu vou imobilizar a região da coluna cervical. Lembrando ainda, pessoal, que vocês não devem dar nenhum tipo de alimento ou bebida para a vítima, não devem utilizar nenhum tipo de medicamento, seja caseiro, farmácia ou manipulado, tá? São cuidados essenciais para preservar a vida das vítimas. E também, toda vez que caírem questões falando de acidente, de colisão, de vítimas, lembrem-se sempre de escolher a alternativa que está relacionada com a vida, porque o foco principal é preservar a vida ou reduzir o seu sofrimento. É uma dica valiosa. Vocês conseguem acertar a grande maioria das questões aí que fala de primeiros socorros. A regra dos 2 segundos deve ser adotada pelo condutor do veículo na distância de segmento. Mas o que é a distância de segmento? É a distância em movimento, em segmento, que você mantém do veículo da frente. Vamos imaginar que aqui tenha um veículo, né? Um veículo lindo e maravilhoso. Aqui tem outro veículo lindo e maravilhoso também. Essa distância em movimento que você mantém do veículo da frente chama-se distância de segmento e que será medida em 2 segundos. Distância de segmento, 2 segundos. É a distância que você mantém do veículo que está seguindo a sua frente. A chuva reduz a visibilidade e a aderência do veículo em relação à pista. Para aumentar a segurança em caso de chuva em uma rodovia, o condutor deve. Pessoal, dica importantíssima, toda vez que tiverem questões falando que começou a chover, tem neblina, garoa, cerração, lembrem-se sempre da seguinte dica.
reduzir velocidade, redobrar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição. Reduzir velocidade, aumentar a atenção, usar luz baixa ou luz de posição, ou farol baixo e luz de posição. Então, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Vocês não vão seguir o veículo da frente, vocês não vão acionar a luz alta, vocês não vão acionar o pisca-alerta. Vocês vão usar o farol baixo, reduzir a velocidade, aumentar a distância do veículo à frente e acender o farol baixo. Todo condutor, além de conhecer a legislação de trânsito, deve preparar-se para conduzir veículos com segurança, conforme preceitos da direção defensiva. Lembrem-se sempre, direção defensiva é uma direção preventiva. É tudo que eu posso fazer para prevenir, para antecipar uma situação de risco. Falou em direção defensiva, lembrem-se ver, pensar e agir. Sendo assim, indica imperícia do condutor do veículo. O que é imperícia? Imperícia é quando eu não tenho habilidade, eu não tenho conhecimento. A imperícia pode acontecer quando eu começo a dirigir, quando eu pego um carro diferente do que eu estou acostumado, quando eu vou para uma região que eu não conheço. Por exemplo, estou acostumado a dirigir na cidade, vou pegar a rodovia. Estou acostumada numa rodovia que tem ruas mais retas, de repente eu pego uma região de serra. Isso pode gerar imperícia, que é a falta de habilidade para aquela situação. Então, a imperícia ou a falta de imperícia é aquele acidente causado pela falta de habilidade do condutor. Por exemplo, começou a chover e aí o condutor fez uma frenagem brusca, sem ter muita habilidade, acabou travando a roda e ele colidiu com o carro da frente. Isso é um acidente causado pela falta de habilidade. Então, à medida que ele for treinando, que ele for aprendendo, ele vai saber a maneira correta de pisar no freio e assim ele vai evitar esse acidente. Então, imperícia é isso, é a falta de habilidade por parte do condutor. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Se ele é educado, se ele tem comportamentos adequados, é uma situação positiva. Algo que ele vai fazer que vai favorecer o trânsito, que neste caso é fazer o uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Não é procurar dirigir mais rápido, tá? Temos que dirigir dentro das velocidades estabelecidas para a via. Mas nesse caso, a educação é fazer uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Veículos automotores, ao final de sua vida útil, criam sérios problemas ao meio ambiente. Uma solução viável e que ajuda a minimizar esses problemas é destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. Lembrando que o impacto da utilização dos veículos ele está diretamente ligado ao meio ambiente. Quem mais sofre é o meio ambiente. Por quê? A matéria-prima da construção do veículo vem do meio ambiente. O combustível que o veículo utiliza vem do meio ambiente e agride o meio ambiente. As peças de reposição vêm do meio ambiente e lá no final da sua vida útil, quando ele já não tiver mais utilidade, ele volta para o meio ambiente, ou seja, o impacto principal é no meio ambiente. Então, para amenizar, para diminuir esses problemas, destinar componentes como pneus, óleos lubrificantes, peças metálicas e plásticas para a reciclagem. 4 motoristas
realizam manobras de ultrapassagem conforme indicado abaixo. Então, temos motorista 1, motorista 2, motorista 3 e motorista 4. E a questão é, quem aqui está cometendo infração? Quem aqui está realizando uma ultrapassagem indevida? 1. Ultrapassar pela direita o veículo à sua frente que se encontra em faixa apropriada e sinalizando que vai entrar à esquerda. Se eu estou indo aqui, tem duas faixas aqui. Este veículo dessa faixa sinalizou que vai entrar para cá, eu posso sim ultrapassar pela esquerda. É uma exceção. Então, essa ultrapassagem ela é correta. 2. Ultrapassar pela contramão em ponte de rodovia de pista simples. Aqui está o erro. Se fosse pista dupla, ou seja, duas ou mais faixas no mesmo sentido, eu poderia. Mas como é pista simples, apenas uma faixa por sentido, eu não posso ultrapassar. 3. Ultrapassar pelo acostamento. Também não posso ultrapassar pelo acostamento. Seja em ponte de pista simples, seja pelo acostamento, são infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos. E ultrapassar em ponte de rodovia de pista dupla. Aqui pode. Pista simples? Não pode. Pista dupla? Pode. Então, a infração nós temos no 2 e no 3. 2. Ultrapassar pela contramão em ponte de rodovia de pista única. E o motorista 3. Ultrapassar pelo acostamento. Infrações de natureza gravíssima, com 7 pontos na habilitação. E vale ressaltar que durante o teu primeiro ano de PPD, se você cometer qualquer uma dessas duas infrações, você terá sua PPD cassada. Por quê? Durante a PPD, eu não posso ter nenhuma infração grave, que é 5 pontos, nem gravíssima, que é 7 pontos, ou ter mais de uma infração de natureza média. Senão eu vou ter a minha PPD cassada e eu vou ter que começar o processo tudo do zero. Concluído, pessoal, mais um super vídeo com questões oficiais da prova teórica do Detran. Nesse vídeo teve muitas questões novas para ajudar você de qualquer lugar do Brasil a garantir a sua aprovação. Gratidão pela sua companhia, gratidão pela vida de todos os inscritos aqui no canal. E claro que se você chegou até aqui e você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para você receber os vídeos novos e atualizados que são postados aqui todos os dias, sim, todo dia. Tem vídeo novo, tem conteúdo novo, tem questões novas para ajudar você de qualquer lugar do Brasil a garantir a sua aprovação. E claro, deixa aquele joinha e comenta aqui para nós de qual cidade, de qual lugar do Brasil vocês estão vendo esses vídeos. Gratidão a todos pela companhia. De coração, desejo a cada um de vocês muito sucesso, muitas bênçãos, conquistas. E claro, deixo aqui meu abraço carinhoso a cada um de vocês. E se vocês quiserem adquirir qualquer material, seja conteúdo de revisão, conteúdo de simulado, tá aqui embaixo na descrição do vídeo o linkzinho para vocês poderem adquirir qualquer material ou também através desse telefone e WhatsApp que está aqui na tela. Vocês podem adquirir material válido para todo o território nacional para ajudar vocês a garantir a aprovação. Gratidão a todos e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima aula. Bons estudos!